A paz do Senhor, André aqui. Deus te abençoe. Bem, estamos aqui novamente para nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a nossa aula de número 16 da nossa revista. E o texto base da nossa aula está lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao 21. Enchei-vos do Espírito. Esse é o tema da nossa aula, a plenitude espiritual. Mas antes nós vamos ver aqui um pouquinho rapidamente o que vimos anteriormente, né? Então, anteriormente a gente falou sobre dons, né? Vocês devem ter visto em outras aulas, nas aulas anteriores. Aliás, caso você não tenha visto, eu recomendo que você acompanhe as aulas aqui no canal da nossa igreja, que vai ser uma bênção para você, tenho certeza. Então vimos os dons, de onde vêm, para quem, quantos dons existem, os dons ministeriais, as manifestações, como que eu posso descobrir os meus dons, os frutos do Espírito Santo. E agora nós vamos ver sobre a plenitude do Espírito Santo. Então, enchei-vos do Espírito. Então aqui é colocado um desafio para nós, né? Onde cabe a cada um de nós buscarmos e nos esforçarmos para ter a vida cheia do Espírito, né? Esse é o desafio, é colocar em prática o que ouvimos em todas as outras lições. E aí a plenitude do Espírito tem a ver com o mover do Espírito, né? Nas nossas vidas, nos concedendo poder, intrepidez, direção, autoridade, sempre para testemunharmos a nossa fé e vivermos a plenitude espiritual, né? E aí nós partimos de uma base. Então a base é que Deus quer, né, em princípio. Ele quer e Ele ordena que nós sejamos cheios do Espírito, né? Então a base é um processo de vida. Então é um crescimento diário, é sistemático, é contínuo, né? Então, por exemplo, Pedro, ele foi censurado por curar e pregar em nome de Jesus, lá em Atos 4, mas ele se defendeu com intrepidez, né? Não porque ele ficou de uma hora para outra cheio do Espírito, mas porque ele já estava cheio do Espírito, então ele estava desafiado, né? E a plenitude espiritual também diz respeito ao nosso propósito, né? Qual é a nossa motivação para alcançarmos a plenitude espiritual, né? Alguns têm propósitos diferentes, então, por exemplo, fugir da realidade, o desejo de uma experiência emocional ou sensorial semelhante ao que ouviu de alguém, né? Então, exemplo, na Bíblia tem Simão o Mágico, lá em Atos, né? Mas vamos sempre lembrar que a manifestação do Espírito ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso, é sempre para glorificar a Cristo e para edificar o corpo, né? Mas voltando à nossa motivação, ela pode ser para nós que sejamos cheios do Espírito, tendo como propósito, como motivação, a santidade. Então, como nós colocamos isso em prática, o nosso estilo de vida, as atitudes, os relacionamentos, os pensamentos, os sentimentos. Nós podemos ser cheios do Espírito, tendo como propósito o serviço. Então, alguns antes do Espírito Santo, eles ficavam temerosos, mas depois eles encontraram ousadia para proclamar o Evangelho. Outros foram chamados para os serviços administrativos, né, chamado serviço diaconal, mas sempre porque evidenciaram, né, a plenitude na conduta diária. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, mas é uma necessidade. Não é uma exceção, é uma regra. Ser cheio do Espírito Santo não é privilégio de poucos, é um presente de Deus para todos, inclusive para você. E aí vimos que há uma base, um processo de vida, uma experiência circunstancial, né? Então nessa base é que Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito. Vimos que há um propósito, então Deus quer, e aí qual a nossa motivação para vivermos essa plenitude? E agora nós vamos ver qual o caminho para a plenitude do Espírito Santo, como se dá na prática, né? Bom, e aí, depois de tudo que eu vi, e na segunda-feira, né? Como que é? Então, algumas dicas. Então, através do diálogo com cristãos maduros, então o relacionamento, a comunhão com pessoas comprometidas com Deus,
a nossa vida é enriquecida e a plenitude do Espírito pode se apoderar do nosso coração. Através da nutrição do amor. Sem o cultivo do amor, não se cresce na vida espiritual, né? Não, nem a oração, nem jejum, nem frequência ao culto, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, isso é Paulo falando aos Coríntios, viu? Não é letra do Renato Russo. Então é isso, gente. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A outra prática é através do serviço da comunhão cristã, né? A comunhão com os membros, essa relação despretensiosa, sem preconceitos, sem rupturas relacionais. Tem sido tão falada essa questão do preconceito, né? Mas essa comunhão cristã, ela abre caminho para a manifestação plena do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Quando a gente rompe com essas barreiras, né? E olha para o outro sem preconceito, de uma forma desinteressada, despretensiosa. E aí também através da rendição incondicional ao Espírito, né? No caso aqui, por exemplo, a Maria, quando ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Ela pôs em risco a sua vida, a sua reputação, mas ela se rendeu. A plenitude do Espírito ela pode vir também através da vida de oração. Não apenas para pedir, mas para agradecer. É claro que você vai interceder, você vai clamar, mas ela também envolve arrependimento, sabe? Uma mudança de atitude que gera uma mudança de ação e de comportamento. A plenitude do Espírito ela pode vir através do estudo da palavra. Nosso coração é fortalecido e é preparado para essa manifestação do Espírito. Então até aqui nós vimos como alcançar. E aí, o outro desafio que é colocado é como manter, né? O apóstolo nos diz algumas coisas sobre isso. Então, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, ensinando e encorajando mutuamente, lembrando das grandezas do Senhor, sendo gratos. Quanto mais pensamos nas bênçãos espirituais que temos em Cristo, mais disposição teremos para agir com gratidão. Percebe que é uma coisa retroalimentada, né? Muito interessante. E aí, a gente falou primeiro de lembrar das grandezas do Senhor, a gratidão, e aí vem a humildade, né? Ele fala aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É essa rendição incondicional ao Espírito que nos impulsiona ao serviço que podemos prestar aos outros. Em Romanos 8 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando essa busca acontece, o fruto do Espírito começa a germinar em nossos corações e atitudes, e passamos a ser reconhecidos pelos irmãos e até pelos ímpios. Então, a palavra que eu quero deixar para você hoje é que você busque a plenitude, é algo que Deus deseja para nós e é o desafio que está colocado para nós. E que o Deus da esperança encha você de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz. Até um próximo encontro.